Explicação cristalina do professor Clóvis sobre a luta de classe. Você se lembra, Marx parte da premissa de que a sociedade é dividida em dois tipos de gente. Os donos dos meios de produção e os que não são donos dos meios de produção. Os donos do meio de produção, para Marx, é terra e máquina, né? Então você tem o dono da terra e você tem o cara que vende a força de trabalho para o dono da terra, você tem o dono da máquina e o cara que vende o trabalho para o dono da máquina. Então esses grupos não são de mesmo tipo de gente. E é por isso que Marx vai chamar de classe social. Classe social. Os burgueses são os donos dos meios de produção. E os proletários são os que não são donos dos meios de produção. Veja que um proletário pode ser CEO, mas ele é proletário, ele não é o dono do meio de produção. Certo? Muito bem. Ora, como é que esses grupos se relacionam? Mal. Porque o burguês quer o lucro e o proletário quer salário. Para aumentar o lucro, diminui o salário, aumentar o salário, diminui o lucro, eles não se dão bem. Então, existe um conflito. E esse conflito no marxismo se chama luta de classe. A luta de classe é equilibrada? Não é. O burguês ganha sempre. Ele é o dono da bola, ele controla a maneira como o proletário vende a força de trabalho. O burguês ganha sempre. Então, existe, na verdade, uma dominação de classe. Essa dominação pode ser resolvida? Pode, pela revolução. Quais são as condições da revolução? A primeira grande condição da revolução é que as classes sociais tenham consciência de classe. E aqui a expressão consciência de classe é fundamental para nós. Consciência de classe é consciência de que você pertence a um grupo. Consciência de classe é consciência de que você não pertence ao outro grupo. E consciência de classe é consciência de que o outro grupo é hostil ao seu grupo. Consciência de classe é consciência de que você é explorado quando trabalha. Consciência de classe é consciência de que o seu trabalho vale mais do que o que pagam para você. Consciência de classe, portanto, é a condição da fidelidade de classe. E fidelidade de classe implica que você saiba que se houver alguma chance de uma convivência mais justa, se houver alguma chance de fazer recuar os privilégios, se houver alguma chance de colocar em medo os poderosos, se houver alguma chance de plantar a dúvida nos que sempre mandaram e fizeram do país o palco dos seus privilégios, se houver alguma chance, é com todos unidos, sem fissura, sem fratura, sem traição, sem roedor de corda, sem medo. E tudo isso é a fidelidade de classe. Eu não preciso te dizer que se você sair um pouquinho do jargão marxista, que fazia muito sentido em 1848, mas que daqui a pouco vai completar 200 anos, algumas coisas ali continuam muito vivas. Afinal de contas, a polícia continua fazendo o seu papel de garantidora de uma ordem burguesa. E para isso ela bate, recurso que sempre foi o seu. E se houver alguma chance de colocar medo nas forças instituídas e mudar alguma coisinha, fazendo temer os poderosos e os seus privilégios corruptos, será num grupo coeso,
fiel, unido, inseparável, aonde não haja fissura, aonde não haja traição, aonde não haja roedor de corda, mesmo que tenhamos levado tiro de borracha no olho, mesmo que tenhamos levado porrada na cara, estaremos sempre do lado dos nossos, contra aqueles que nos agridem, nos exploram e nos trazem mal, dano. Naturalmente, o sucesso de toda manifestação popular implica alguma fidelidade de classe. E a única coisa que você precisa para atualizar esse pensamento é perceber que se Marx dividia a sociedade em duas classes, hoje talvez haja mais classes. Mas fica também muito fácil continuar percebendo que se tem mais classes, ainda faz muito sentido perceber que alguns poucos se dão muito bem, enquanto outros muitos continuam se dando muito mal.